Um dos argumentos mais recorrentes em favor da existência de Deus parte da ideia de uma cadeia temporal de causas. Por exemplo, eu existo porque fui gerado por meus pais, que por sua vez vieram dos seus e assim sucessivamente. Esse tipo de raciocínio sustenta que essa cadeia causal não pode se estender infinitamente ao passado e, portanto, deve haver um ponto de partida. Embora bem intencionado, esse argumento apresenta algumas fragilidades conceituais. Aristóteles, no entanto, propôs uma abordagem mais robusta, que não se limita à sucessão temporal. Antes de tudo, deixe-me esclarecer a razão pela qual esse argumento é falível. Mesmo que minha existência atual possa estar atribuída aos meus pais, eles não são mais necessários para que eu continue existindo agora. Mesmo após a morte deles, eu continuo aqui. Os filósofos chamam esse tipo de cadeia causal de acidental ou horizontal, onde cada elo não depende diretamente do anterior para existir no presente. Por isso, em teoria, uma regressão infinita nessa cadeia não está descartada. O tipo de relação causal que realmente importa para a questão da existência atual das coisas é a cadeia vertical de causas, aquela que explica não apenas como algo começou a existir, mas por que continua existindo aqui e agora. Imagine, por exemplo, uma xícara de chá sobre uma mesa. O que impede que ela caia? A mesa que a sustenta. E o que a sustenta? O chão da casa. E o chão, por sua vez, repousa sobre a terra. Nesse caso, cada elemento depende do anterior de maneira direta e simultânea. Caso a mesa seja retirada, a xícara cairá imediatamente, ou seja, sua permanência no lugar depende continuamente da mesa, e não apenas de um evento passado. Esse tipo de encadeamento causal, em que membros mantêm uma dependência atual uns dos outros, é chamado de cadeia ordenada per se. Diferentemente da cadeia horizontal, ela não pode se estender ao infinito, pois sem um fundamento último e independente, nada existiria agora. Assim, deve haver um primeiro membro da cadeia, uma causa que sustenta todas as demais, mas que não depende de nada fora de si. É isto que Aristóteles chama de motor imóvel. Diante da ideia de um primeiro motor, é comum surgir a pergunta: mas o que causou esse primeiro membro? No entanto, essa pergunta se baseia numa suposição equivocada. Se absolutamente tudo precisasse de uma causa, chegaríamos a uma regressão infinita, o que tornaria impossível a existência de qualquer coisa no presente. O argumento aristotélico justamente mostra que para que a realidade atual seja inteligível, é necessário que exista algo que não foi causado, algo cuja existência não depende de nada anterior. Caso contrário, a própria cadeia de causas perderia o sentido. Considere uma série de engrenagens em movimento. Cada uma gira porque é movida pela anterior, mas se essa série continuar indefinidamente, sem uma engrenagem que se mova por si mesma, nenhuma delas jamais começaria a girar. Seria como afirmar que um número infinito de engrenagens pode se mover sem uma força inicial, o que é logicamente insustentável. Toda mudança ocorre quando algo que pode ser se torna de fato. Antes de ser aceso, um fósforo possui o potencial de pegar fogo, mas esse potencial só se realiza quando uma fonte de calor é aplicada. Em outras palavras, a passagem de potência para o ato exige uma causa atual, algo que já esteja em pleno exercício de sua realidade. O ponto central aqui é este: potenciais não se atualizam sozinhos. Sempre é necessário algo real e atual para transformar essa possibilidade em realidade. E essa força atualizadora não pode vir da própria coisa em potência, pois se fosse assim, a mudança já teria ocorrido e o potencial já estaria realizado desde sempre. Logo, toda atualização exige algo externo, algo que já esteja em ato. Além disso, é importante entender que não falamos de qualquer possibilidade imaginável. Um fósforo por si só não tem o potencial de ir à Lua, a menos que esteja inserido num contexto, como um foguete, por exemplo, que o capacite para isso. E mesmo esse novo potencial dependerá de causas reais, como por exemplo o pleno funcionamento dos motores. Ou seja, todo o potencial só se realiza na presença de algo efetivamente atual. Esse princípio é fundamental no pensamento de Aristóteles. A realidade está sempre em movimento do possível para o real. Isso só acontece quando há uma causa presente, plenamente atual, que impulsiona essa transformação. A cadeia de causas de que estamos falando, onde cada elo atualiza o potencial do seguinte, é do tipo que não pode se prolongar indefinidamente. Em algum ponto, é necessário chegar a uma realidade que não dependa de outra para existir ou agir. Um ser que não possua potencial algum, mas apenas atualidade plena. Esse é o ser que Aristóteles chama de actus puros. Diferente de tudo mais, ele não muda, não é composto de partes, não é suscetível ao tempo e nem precisa de algo fora de si para ser o que é. Ele é, simplesmente. Se tivesse qualquer potencial ainda não realizado, dependeria de algo anterior para atualizá-lo, e cairíamos novamente na regressão infinita que, nesse tipo de cadeia, torna impossível qualquer movimento ou existência presente.
Portanto, para que o mundo seja inteligível, para que haja mudança, causalidade e existência aqui e agora, deve existir um primeiro fundamento que não seja movido, mas que mova tudo. O motor imóvel, um ser cuja essência é a pura atualidade e que sustenta toda a realidade sem ser sustentado por nada. Ao refletirmos sobre as implicações de um ser cuja essência é a pura atualidade, sem qualquer traço de potencialidade, certas características lógicas se impõem. Esse ser que Aristóteles identificou como um motor imóvel deve possuir os seguintes atributos. Primeiramente, ele deve ser único, pois se houvesse mais de um ser em puro ato, eles precisariam diferir em algo, mas toda diferença implica alguma limitação ou privação, e vimos que o ato puro, por definição, não pode conter nenhuma limitação. Portanto, só pode haver um. Ele também deve ser imutável, pois mudanças requerem a passagem de potência para o ato, mas esse ser não tem potência alguma. Ele já é plenamente atual, logo é absolutamente imutável. Ele deve estar fora do tempo também. O tempo é uma medida de mudança. Sendo imutável, esse ser também está fora do tempo, ou seja, ele é atemporal. Ele também deve ser eterno. Aquilo que começa ou deixa de existir sofre uma mudança, mas o puro ato não pode começar nem terminar, pois isso implicaria em potencialidade. Ele é, portanto, eterno. Deve ser imaterial. A matéria está sujeita a mudança, pois é composta de potência e ato. Sendo totalmente atual, esse ser não pode ser composto de matéria. Ele é puramente material. Deve ser perfeito também. A imperfeição é a ausência de algo que poderia ou deveria estar presente. Mas o ser em ato puro não carece de nada. Ele é plenamente aquilo que deve ser, portanto é absolutamente perfeito. Precisa ser totalmente bom, pois o mal não é algo em si, mas a privação de um bem. Sendo perfeito, esse ser não carece de nenhum bem, logo é a bondade em sentido pleno. Também deve ser todo-poderoso. Poder em sentido metafísico é a capacidade de causar mudanças, sendo a causa última de toda atualização do universo. Ele é a fonte de todo o poder real, nada muda sem ele. Deve ser também um ser racional, pois pelo princípio da causalidade, tudo que há no efeito deve de algum modo preexistir na causa. Como esse ser é a causa de tudo, o conteúdo do universo deve existir de modo eminente em sua mente. Ele é, portanto, racional também. E acima de tudo, ele deve ser onisciente. Nada pode escapar de seu conhecimento, pois tudo que existe foi causado, sendo diretamente ou indiretamente por ele. Tudo está, de alguma forma, presente à sua inteligência, o que o torna onisciente. Chegamos, portanto, à conclusão inevitável de que existe um ser que é puro ato, sem qualquer potencialidade, único, pois nada pode se comparar a ele, imutável, eterno e fora de tempo, imaterial, já que não pode depender de matéria para ser, perfeito, sem qualquer deficiência, plenamente bom, todo-poderoso, racional e onisciente. Ora, essa descrição não é fruto de fé ou tradição, mas de pura razão filosófica, e no entanto corresponde exatamente ao que chamamos de Deus.